O Bolsonaro foi condenado, mas ainda não foi para o presídio. Vou te explicar o que vai acontecer agora de forma simples. O Bolsonaro pegou 27 anos de cadeia em regime fechado, que é dentro do presídio com regras muito rígidas, horário para banho de sol, horário para comer, toque de recolher. Mas no caso dele, por questões de saúde e de idade, já que ele já é um senhor, ele pode pedir prisão domiciliar. No caso, ele já está cumprindo a prisão domiciliar e dentro de casa ele pode receber visita da família, visita de advogado, visita de médico, mas tudo monitorado. Ele pode pedir uma progressão de pena? Pode, porque funciona assim: regime fechado, semiaberto, que é quando você consegue sair para alguns eventos, tipo Natal, Dia dos Pais, e depois regime aberto. Só que para isso ele vai precisar cumprir de 2 a 3/5 da pena. Ou seja, ele pegou 27 anos de prisão. Ele tem que cumprir pelo menos 11 anos de regime fechado. Mas isso também depende do STF e do comportamento dele. Além da prisão, o Bolsonaro vai pagar uma multa de alguns salários mínimos, que deu no total 350 mil reais. Mas ele vai pagar? Ele tem que pagar quando a condenação começar a ser executada. Ah, mas e se ele alegar que não tem dinheiro? Aí vão penhorar os bens dele. E a defesa dele já está falando em recorrer a recursos internacionais. Ou seja, direitos humanos, Corte Interamericana. Mas isso pode soltar o Bolsonaro? Não, mas isso pode fazer muita pressão política. Mas pelo que já deu para ver, o Alexandre de Moraes não está preocupado com pressão política. Elegibilidade para ele poder ser presidente de novo. Será que ele vai poder? Então, pela lei da ficha limpa, que foi criada em 2010, ele não pode se eleger até depois de 8 anos que ele terminar de cumprir a pena dele. Então ele ficaria inelegível até 2060 e provavelmente ele não vai estar vivo. Mas o Lula também foi preso e conseguiu se reeleger. Pois é. O Lula tinha condenações, mas o STF anulou todas elas. Disseram que o Sérgio Moro foi parcial e que a Justiça de Curitiba não tinha competência para condená-lo. E por isso ele se tornou a ser elegível de novo, porque agora ele tem uma ficha limpa. Então tem possibilidade do Bolsonaro se candidatar de novo só se o STF anular todas as acusações sobre ele, o que é um pouco difícil. Mas teve uma diferença entre a condenação do Lula e a condenação do Bolsonaro. O Lula, ele foi condenado em primeira instância, então ele ainda conseguiu recorrer 4 vezes. O processo do Lula todo começou em 2017 e demorou 4 anos mais ou menos para ser finalizado. Já o do Bolsonaro, em 4 meses já conseguiu ser finalizado. Porém, a diferença entre um e o outro é que o Bolsonaro ele foi julgado pelo STF, que é o ápice do judiciário. Ele não foi julgado como uma pessoa comum. Porque o Lula foi julgado como uma pessoa comum. Só que a lei mudou. O foro privilegiado, ele diz que autoridades como os políticos têm que ser julgados pelo STF, e não como uma pessoa comum. Isso tudo para poder preservar a instituição. Só que muita gente não concorda e diz que isso é para passar pano para os políticos. Com a lei antiga, o Lula foi julgado como uma pessoa comum porque o mandato dele já tinha terminado. Só que agora que a lei mudou, o Bolsonaro foi julgado com o foro privilegiado ainda, mesmo não sendo presidente. Que agora a lei diz que se você cometeu um crime durante o seu mandato, o foro privilegiado para você ser julgado pelo STF, pelo ápice do judiciário, se estende. Então foi por isso que os 2 julgamentos foram diferentes. Existem outras questões no Brasil e existe outro tipo de gente, como eu, que não estou aqui para me posicionar por lado A ou lado B. Existem pessoas que só querem se informar. E é para essas pessoas que eu falo, não é para essas pessoas que vêm comentar assim no meu vídeo. Ai, volta a falar de caso, não fala de política não. Pessoas que querem viver com os olhos fechados. Política também é um caso. O julgamento também é um caso. Tudo que está acontecendo também é um caso. E nem por isso eu tenho que ficar de lado A ou B. Parem de achar que só existe Bolsonaro ou Lula. Eu tenho que ficar entre 2 presidiários, escolher qual crime foi menor, qual que cometeu, quem não cometeu, para eu poder ter um espaço para falar sobre isso? Não, eu só quero informação limpa e sem viés político. E se eu puder entregar isso aqui, eu vou entregar. E quem não gostar é só arrastar para cima. E quem gostar é só me seguir, que aqui tem mais conteúdos como esse. Beijos e tchau!